Nós estudamos até agora, no Birkot HaShachar, as bênçãos da manhã, agradecimento sobre o funcionamento do corpo, a roupa, a identidade, não, pedir para não ter sono, não ter desafios. Agora a gente vai entrar numa segunda parte, chamada de Birkot HaTorah, as bênçãos da Torá. Essas bênçãos são obrigatórias, inclusive não se pode estudar a Torá antes de recitar essas bênçãos. Consta que o templo sagrado foi destruído por conta do pessoal não recitar a bênção da Torá antes do estudo. Por quê? Porque a Torá é algo muito precioso para Deus. É muito querido. Para nós também? Sim, mas para Hashem, quando ele entregou a Torá para a gente, foi algo muito especial. Então, uma pessoa simplesmente pegar de manhã um livro e começar a estudar sem recitar, mostra um certo descaso ao amor que Deus tem por essa Torá. E também é importante a pessoa sempre lembrar quem que deu a Torá, quem é o autor. Não pode uma pessoa estudar o dia inteiro a Torá, que nem a gente falou no Tânia, alguém que estuda, não pode estudar e esquecer de Hashem, que é quem escreveu a Torá, quem entregou a Torá. Então a pessoa começa desde de manhã recitando essa bênção. Vamos ver aqui embaixo na página 9, bendito és tu Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou a respeito das palavras da Torá. Asher que deixaram b'mitzvotav etzivano, que nos santificou. Na verdade, santificou é a mesma linguagem que nós falamos num casamento, que o marido santifica a mulher. Então tem essa conotação de todas as mitzvot, todos os preceitos, são a conexão entre o povo e Deus, e por isso a gente agradece por isso. E, na verdade, essa bênção não acaba aqui. Ela continua na página 10, a gente já vai abordar um pouquinho ela. Agora é curioso, assim, a gente fala das bênçãos do estudo, mas o que a gente vai fazer depois? A pessoa, ela pega, abre o Sidur de manhã, recitou as primeiras bênçãos, recita a bênção do estudo, o que ele vai fazer depois? Vai rezar, né? Continuação, Shacharit. Por que ele recita as bênçãos do estudo no meio da reza? Faria mais sentido, na hora que ele vai estudar, recitar. Por que no meio da reza? Porque a reza é chamada de Avodah Shebelev, o serviço do coração. Durante a reza, se bem rezada, não que nem papagaio, só lendo, se a pessoa reza direito, então ele conecta o coração, ele desperta o coração dele para Deus. Então, o momento de fazer, de recitar a bênção pelo estudo, é na reza. Por quê? Porque, de novo, ele vai despertar o coração para Deus. Na hora do estudo, ele vai lembrar quem eu notei na Torá, quem é aquele que deu a Torá. A continuação, na página 10, Ve'arevna, e por favor, Hashem, nosso Deus, torna os ensinamentos da tua Torá agradáveis em nossa boca e na boca de todo o teu povo, a casa de Israel, e que nós e nossos filhos, e os filhos de teu povo inteiro, a casa de Israel, sejamos todos conhecedores do teu nome, estudantes de tua Torá, por sua própria essência. Bendito és tu, Hashem, que ensina a Torá ao seu povo Israel. Aqui a gente já nota o assunto, pena que o Shaul não dá, o assunto do prazer no estudo da Torá. Torna os ensinamentos da tua Torá agradáveis. Sim, a pessoa tem que ter prazer no estudo. E por isso se recomenda que alguém que gosta muito de Halachá, que é a lei judaica, ele gosta de estudar mais lei do que filosofia, que ele se ocupe mais com a lei. Estude um pouco de filosofia para manter, né, para ter filosofia. Vice-versa, a pessoa que gosta mais de filosofia tem que estudar um pouco de lei para saber o que fazer. Existe uma diferença entre você estudar lei, você estudar esse é mais santificado, porque aqui não é igual. Tudo Torá. Tudo Torá. É, mas ainda assim a pessoa, assim, eu tenho 10 minutos só para estudar. Eu vou estudar o que eu me identifico mais. Mas não existe esse é melhor ou esse é mais santificado que o outro. O mínimo de todos é obrigatório. Não é mais santificado. O mínimo de lei para saber como fazer um Shabbat ou uma Matzah, tem que saber. Mas chega a Pesach, eu gosto mais de estudar filosofia por trás da Haggadah. É o que eu vou estudar mais. Vou estudar rapidinho todas as leis, saber bem, mas não vou ficar me aprofundando porque eu quero estudar mais filosofia. Outros pensam da forma contrária. Depois, nós temos uma brachá mais famosa. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher bachar banu mikol amim. Essa é a bênção que nós recitamos antes de subir na Torá. Quando os homens têm aliá na Torá, tem um papelzinho do lado da Torá. Essa é a bênção que diz o seguinte: bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todas as nações e nos deu a sua Torá. Bendito és tu, Hashem, que nos dá a Torá.
A primeira bênção que eu falei, né, que começava na 9 e terminava aqui na 10, é uma bênção sobre a Torá oral. O que é a Torá oral? É a Mishnah, é o que os rabinos falavam. Essa última é sobre a Torá escrita. A gente fala da Torá oral antes da Torá escrita para lembrar que não dá para ser como alguns tzedokim, baitusim, saduceus, que eles falavam que a pessoa só tem que estudar a Torá escrita, que a Torá oral é balela, não vale nada. Por quê? Porque você não tem como entender a Torá escrita sem a Torá oral. Você não tem como saber como é o Tefilin se não fossem os sábios do Talmud. Então, primeiro a gente agradece pela Torá oral, para mostrar que a escrita precisa da oral para ser bem entendida. O que a gente tem de interessante nessa bênção é o seguinte. Primeiro ele fala, Benatan lanu et Torato, nos deu a sua Torá. Então o tempo todo a gente tem que lembrar, quando estudamos Torá, que é algo de Deus. Então muitas vezes a gente não entende. A gente fica, poxa, como que fala isso e aquilo? Calma, primeira coisa, isso é de Deus. Então tem que lembrar, se eu não entendo, o problema sou eu, não ele. Tinha uma vez um rabino que era muito orgulhoso. Ele estava estudando a Torá, e aí ele leu um comentário do Rashi, que era o comentarista francês medieval, e ele não entendeu o Rashi. Então ele falou, não, o Rashi está errado. Não, o Rashi está errado. Ele leu de novo, está errado. Então uma hora que ele entendeu, ele falou, agora o Rashi concorda comigo. Não é assim que funciona. A pessoa tem que saber que a Torá que ele está segurando, o livro que ele está lendo, é algo que vem de Deus, através de sábios, etc., a Torá oral, mas ainda assim é algo divino. Como a gente falou na aula do Tânia, semana passada, que o que vem dos sábios é ainda mais querido para Deus do que a própria Torá escrita, as mitzvot de Deus. Então a pessoa precisa lembrar isso. E também, quando a pessoa lembra que a Torá é de Deus, então ele lembra também que ele não pode mudar ela. Então, quantos movimentos existem hoje em dia que falam, já não precisa cumprir isso, não precisa fazer aquilo, falam que não precisa. A Torá é de Deus. Se fosse algo meramente humano, então cada um tem sua opinião, cada um faz o que for. A Torá é de Deus, então eu não posso mudar. Agora, por que tem tantas divergências entre linhas? Tem Ashkenazim e Sfaradim, porque cada um tem uma interpretação diferente. Mas nunca alguém pode chegar e falar, não, a partir de hoje pode acender fogo no Shabat. Não, consta claramente na Torá que não pode. Então, quando a gente lembra que a Torá de Hashem, a gente lembra que a gente não pode alterar ela. E outra coisa que é legal notar, o final ele diz, bendito és tu Hashem que dá a Torá. Não que deu a Torá, que dá a Torá. Porque a pessoa deve estudar a Torá todos os dias, mentalizando que Deus está dando para ele a Torá naquele momento. Está renovando. E também a pessoa não pode falar, eu já estudei muitas vezes, não quero mais estudar isso. Não, renova. Cada vez que a pessoa estuda algo de Torá, ele encontra um detalhe que ele não tinha visto na primeira vez que ele estudou. E quando a gente sabe que Deus dá a Torá, é um lembrete que a pessoa deve estudar a Torá todos os dias. Porque se Deus está me dando hoje, eu preciso estudar. A gente vê que o Rebbe enfatizou muito as pessoas terem estudos diários, principalmente a porção da Torá, da Parashá da semana, que é dividida em 7, cada dia tem uma parte para estudar, tem a porção do Tânia, tem a porção dos Salmos. Então é importante a pessoa ter esse comprometimento de todos os dias estudar a Torá. De forma geral, a gente viu agora 3 bênçãos. Primeira, santificando pelo estudo da Torá. A segunda, pedindo para que seja agradável e que se mantenha em todas as gerações. E a terceira, que a gente faz na Torá, e que lembra do Monte Sinai, que a gente fala que escolheu dentre todas as nações e nos deu a Torá quando foi no Monte Sinai. Existem 3 tipos de bênção. Existe a bênção das mitzvot, a gente vai fazer Netilat Yadayim, lavar a mão, a gente fala Shem Kiddushanu al Netilat Yadayim, etc. Tem bênçãos que é para agradecer ou pedir algo de prazer. Então eu vou comer, eu faço uma bênção, eu vou sentir um cheiro agradável, eu faço uma bênção. E tem também um tipo de bênção que é para louvar Deus. A gente louva Ele. Então se eu vejo uma montanha muito bonita, um vale, um pôr do sol magnífico, eu recito uma bênção agradecendo Deus por ver isso, eu louvo Ele através da bênção. Então aqui a gente viu também essas 3. Primeiro tem a da mitzvah, que conecta a gente com Deus. Depois tem do prazer, que é que a Torá seja agradável. E temos então também a última bênção, que é um louvor para Deus.
E a gente louva Ele que nos escolheu e nos deu a Torá. E muita gente chega nessa bênção e fala, ai, vez mil, que isso, os judeus se achando melhor que todo mundo? Que Deus deu a Torá? Não é achar melhor. Deus nos deu uma missão perante o mundo todo, de ensinar os caminhos de Deus, a ter bondade, a inovar em tudo para poder ajudar o próximo. E essa é a nossa missão. E para essa nossa missão, Deus nos deu uma ferramenta chamada Torá. E a Torá sim é para o povo judeu. Ah, o não judeu pode estudar a Torá? O que vocês acham? Pode? Ninguém vai discutir? Só eu? O não judeu pode ou não pode estudar a Torá? Não, Ótimo, tem um não, vários sims. Depende, não é nenhum nem outro. O não judeu deve estudar a Torá, tudo que é relacionado a ele. As 7 leis universais, por exemplo. É os chamados Bnei Noach, exato. Os Bnei Noach devem. Agora o que acontece? Se você ver, existe a proibição de um goi estudar a Torá. Aí como faz? Então um goi ele tem a obrigação de estudar tudo que tem a ver com ele. O problema é onde você limita isso. As 7 leis universais são bem definidas. Mas é que tá. Um goi não pode blasfemar, ele tem que acreditar em Deus. Para ele acreditar em Deus, então ele tem que estudar a criação do mundo, o Humash, tem que estudar muita coisa. Então tem várias opiniões que falam que o Tânia, por exemplo, um goi pode estudar. Por que é o Tânia? Além da gente ver sobre a nossa alma, como funciona, tudo é entender Deus. É entender Deus como ele age no mundo. É como a gente já falou lá na introdução do Tânia, 4 ou 5 meses atrás, mais do que isso até. Que o Rebbe Yitzchak de Baditcher, quando ele pegou o Tânia, ele falou como o Alter Rebbe pegou um Deus tão grande e colocou num livro tão pequeno. Então é isso. Então o Goi pode estudar, porque isso tem a ver com a mitzvah dele. O Goi pode estudar a grande maioria da Torá. Mas tem que lembrar que a Torá foi entregue especificamente para o povo judeu. Então não é que pode, não é que não pode. Tem que. O que é relacionado a ele. Geralmente, tudo que a gente traz no Shiurim, vocês sabem que tem pessoas que não são judias que vêm no Shiur. Tudo que é trazido é algo que todo mundo pode estudar. Não é porque... universal. A maioria. Mas, por exemplo, Maioria. Não. Um goi não pode, por exemplo, cumprir Shabbat. Mas aí seria, digamos, um segmento, os ensinamentos. Um goi não deve estudar as leis relacionadas a coisas que ele não tem que fazer. Shabbat, por exemplo. Jejum. Jejum não é muita lei. Mas é Shabbat, Pesach. Um dia tem rabino que faz Pesach para goi e achou permissão para isso. Então, cada um... os treinou. Sim. Eles têm que estudar as 7 leis. leis. Mas assim, pelo que eu entendo, pelo que eu ouvi, pelo que eu escuto, né, essa linha, para mim é a novidade, na verdade. Eles não têm a pretensão de se tornarem judeus. Eles têm a pretensão de tornarem pessoas melhores. Exato. Cumpridores dessas 7 leis. Né? Sim. Mas eles não são, nem são considerados, nem querem. Exato. Um Ben Noah, que é um não judeu, que cumpre as 7 leis universais, ele tem o paraíso garantido, isso consta no Maimônides, e ele não é melhor ou pior do que um judeu. A gente tem que acabar com a mania de judeu achar que é melhor do que o resto do mundo. Não é melhor. Cada um cumprindo com a sua missão, a gente faz um mundo perfeito. Ponto final. Se o Ben Noah cumpre tudo e o judeu não cumpre, coitado do mundo, e vice-versa. Muitas vezes é explicado, eu não estou falando isso como uma afirmação, 100% de certeza, mas muitas vezes se diz que por que acontece o antissemitismo? Para botar o judeu no lugar dele. Por quê? Ai, que feio falar isso. Eu sou o rabino, eu posso falar. O judeu ele tem uma missão. Quando a gente recebeu a Torá, a gente recebeu a missão de iluminar o mundo e trazer divindade. Quando o judeu começa a se afastar disso, então tem 2 coisas. O goi precisa botar o judeu de volta no seu lugar. E o goi se sente, desculpa a palavra, uma palavra feia, mas vou usar, sacaneado. Por quê? Porque o goi foi criado num mundo que tem que trazer Mashiach. A gente precisa ter paz mundial, saúde, etc. E aí o goi precisa que o judeu faça o seu trabalho para isso. Não adianta só ele fazer. Aí o judeu não faz e o goi fica nessa. Então, no subconsciente espiritual, por que tem o antissemitismo? O goi fala, meu, judeu, você não está fazendo o que você tem que fazer. Vai fazer. Tinha um clube, durante a guerra, durante a Segunda Guerra, um clube alemão
Durante a guerra não, logo antes do estopim da guerra, já tinha o nazismo, né? Tinha um clube alemão que judeus eram proibidos. Só um judeu entrava lá, um rabino, podia frequentar. Uma vez perguntaram, o pessoal do clube, como vocês deixam ele entrar? Ele é judeu. Falaram, esse é o único que não tenta aparecer com a gente. Ele entra, ele traz a comidinha dele, ele fica no canto dele, aproveita o parque, o que for, mas ele fica no canto dele, ele não tenta parecer alemão. Um dos grandes problemas da judeidade alemã na época é que eles eram alemães primeiro e depois judeus. Isso é famoso, não é algo que eu estou inventando, não dito da época. Primeiro alemão, depois judeu. E os alemães odiaram isso. Num plano esotérico, se um judeu ele tenta se parecer demais com um goi, acontece um antissemitismo. Porque o goi sabe, cada nação, Goiá tem um anjo que cuida. E esses anjos sabem que o judeu não é para parecer com eles, é para ser diferente mesmo. E se respeita. Um judeu que ele tem princípios, fala, eu cumpro o Shabat. Ele vai na empresa e ele fala, olha, eu sou religioso, tudo se respeita. Ou eles falam, não serve porque a gente precisa de alguém para o Shabat, ou ótimo, se você tem princípios, eles vão te respeitar. Teve uma aula que a gente falou que o goi ele faz chuvá mais fácil que o judeu. Tem uma frase que a pessoa fala quando ela perde alguma coisa. 3 vezes, Elokad Meir Aneni, Deus de Meir, me ajude, Meir Balanés, um grande sábio. E ele põe uma tzedakah. Uma professora na escola, não judia. Ela já perdeu o celular, já perdeu carteira no Uber. Sabe quando você vai achar? Então, como era a frase, ela fala, o negócio aparece. Entendeu? Essa é uma das missões dos goim, lembrar o judeu. Por isso quando é engraçado, o judeu se ofende quando chamam ele de judeu. Não, ô judeu, né? Mas o goi tá lembrando, Bistaid, você é um Yehudi, no Geidavon,